Isso, aí todo mundo tem que dar um got it aqui. Todo mundo Vocês tem que sabem. clicar, né, no botãozinho para aceitar a gravação. Tudo bem? Então, vou começar de novo. Olá, eu sou Elida Marques, coordenadora do Ler é uma Viagem, diretora artística do Piquenique Literário do Ler é uma Viagem, e hoje vamos ter uma conversa elucidativa, pirotécnica e transfigurada com Albert Bettinelli sobre performance teatral. Albert, com você, querido, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado a todo mundo que está aqui, as pessoas que já participaram da oficina da Amanda. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Albert Bettinelli. Eu estou agora falando com vocês diretamente de Brasília, mas eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Itu. Foi em Itu que eu conheci a Hélida, morei em São Paulo também. Eu faço parte de um coletivo de artistas educadores que se chama Zebra 5. A gente trabalha com mediação cultural, trabalha com ações que envolvem ensino de arte e patrimônio. E a gente também desenvolve jogos e intervenções artísticas. Eu sou parceiro da Hélida em vários projetos, né? A gente participa, troca, faz coisas juntos há mais ou menos uns 10 anos, tá? E dessa vez eu estou participando com esta oficina. A Amanda esteve com vocês a semana passada, agora estarei eu e Hélida. Dessa vez a gente vai conversar sobre algumas palavras que a Hélida escolheu e que guiam as ações que vão acontecer aí na Praça de Arandu, do Piquenique Literário. Mas antes da conversa começar, eu gostaria de mostrar um vídeo bem curto, que a Hélida já sinalizou. Eu vou compartilhar aqui na minha tela o vídeo, tá bom? Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou dar play. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. E é com essa frase de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, que eu me inspiro para as oficinas do Piquenique Literário do Ler é uma Viagem. Tenho muitas perguntas, desconfio de muitas coisas, e um dos livros que me inspirou a criar essa oficina para vocês, com vocês, é esse livro aqui, ó, Primeiros Ensaios, o Guia do Professor, da Bienal de São Paulo, de 2021, cujo nome é homenagem ao poeta Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto. Primeiros ensaios. Eu aqui preparando, torcendo a câmera, ensaiando também com o celular. Ensaios como preparativos de viagem. Pois é, ensaios, né? É interessante essa coisa do vídeo, eu estava olhando as pessoas, né? É como se aqui a gente estivesse falando, mas agora começou, né? Quando entra o vídeo, entra outra voz, entra outras imagens, e aí a gente percebe as pessoas olhando para a tela, prestando outro tipo de atenção, porque marca esse momento que começou. A gente vai estar aqui hoje nesse grande ensaio, né? A gente vai estar percebendo esse projeto do Piquenique Literário, ele é um projeto da área de teatro e da área de mediação de leitura. Então, a nossa ideia aqui é trocar referências, né? E falar um pouco dessa linguagem do teatro, que às vezes a gente conhece de um jeito mais superficial, a gente vai conversar e ver como que o teatro está na vida, né? Como ele está próximo da gente e como que pode ser esse evento aí no dia que vai acontecer em Arandu, ao vivo,
vai ser um evento teatral também, tá? Quando a gente fala que vai ser um evento teatral, não significa que todo mundo, de repente, vai virar ator e vai ter que fazer lá, subir no palco e fazer uma peça. Não, a gente vai estar junto, vai estar se encontrando, vai estar lendo junto, vai estar conversando, vai estar num espaço, né, onde muita gente vai estar vendo a gente também. A Júlia entrou também, falou boa tarde aqui no chat. Todas as contribuições aqui no chat são valiosas, tá? O meu áudio, licença um minutinho, tá bem ruim, tá baixo. Acredito que seja um notebook aqui. Se possível, falar um pouquinho mais alto, talvez o pessoal consiga ouvir, mas se for possível. Eu vou colocar o fone aqui, eu acho que a minha voz vai aparecer mais se eu colocar o fone, tá bom? Muito obrigada. Júlia, eu estou falando com o fone, você me ouve melhor? Sim. Pessoal aí atrás, está me ouvindo? Faz sinal com o braço quem me ouve, por favor. Ah, beleza, aqui também. Oh, mas não estou sozinha. Pessoal, então, começando aqui, a gente começou esse encontro apresentando esse vídeo, e eu gostaria de falar um pouco sobre essa inspiração. Por que nós vamos fazer tudo isso? Alguém aqui já fez teatro? Vocês vão ter que se comunicar com o corpo. Tem uma pessoa que eu vi fazendo assim, com a cabeça. Seja mais explícito. Assim como eu falar mais alto com a voz, vocês têm que falar mais alto com o corpo. Como é falar Quem aí mais? já participou de alguma coisa ligada a teatro? De uma oficina, de uma peça? Ótimo. Levantaram a mão ali, na tela da Sandra. Alguém mais participou ou não? Alguém aqui já foi ao teatro? Ou na escola, ou no teatro? Levante a mão quem já foi, em algum tipo de teatro. Perfeito. Aí todo mundo levantou a mão, sim. Perfeito. Então, eu falei algum tipo de teatro, né? Eu queria fazer um corre, sabe como a galera fala, os adolescentes, fazer um corre. Cada um vai, em cada cidade, eu quero uma pessoa na frente da câmera para falar de um lugar que assistiu o teatro. Se foi na escola, no teatro em São Paulo, ou em Nova York, na Broadway, ou na beira do rio. Uma pessoa de cada cidade para nos contar não a peça em si, mas o lugar onde assistiu essa peça, ou que vivenciou essa experiência de teatro. E para agilizar o nosso tempo, vocês já viram que a gente pede movimento no espaço. Venham, por favor, aqui falar para a gente. Uma de cada vez. Pode ser uma pessoa por grupo. Isso, uma pessoa em cada por escola. favor. Venha. Só um minutinho, eu tenho uma professora que vai compartilhar. Tá. E pessoal da Sandra, já tem alguém aí? Pessoal da Maria Vitória, já tem alguém? Professora Ângela, professora do quinto ano do período da tarde, vai compartilhar com a gente sua experiência. Ok, então vocês, outras duas escolas, já vão preparando as próximas, que nós não podemos perder tempo. E vamos ouvir agora, então, a professora Ângela. Sandra. Bem-vinda, Sandra. É Ângela? Ângela. Eu fico aqui? Ângela. Oi, tudo bem? Ah, Tudo. então, a gente mora no interior, aqui quase a gente não tem acesso, né? Aí, um amigo da minha filha, que trabalha no Frecaneca, ele nos convidou. E a gente foi maravilhoso, lá em São Paulo, Avenida Paulista, Frecaneca. Foi uma comédia, mas foi assim, muito show de cultura, né? Foi muito legal. Eu adorei, fiquei encantada, porque eu nunca tinha ido, viu? Que legal. Você lembra o que mais te chamou a atenção? O que mais que te impactou? O que mais me chamou a atenção? Uma coisa que vem na cabeça, pode ser qualquer coisa. Oi? Bom, eu achei muito chique aquele lugar, muito bonito, não tem preconceito, né? Assim, achei muito lindo, tudo, os casais. E também o cenário, é uma coisa assim, aconchegante, você ouvia bem, dicção boa, né? Talento. Entendi. Eu adorei tudo, tá bom? É isso aí. Tá. Muito obrigada, muito obrigada. Então, a Ângela nos contou uma experiência de um tipo de teatro e ela falou um pouco das coisas que ela curtiu nessa experiência. Quem mais vai falar agora? Aqui no Vera Brizola nós temos a professora Karina.
Olá, meu nome é Karina. Karina. Eu sou professora do 5º ano da Escola Vera Brizola. E a minha melhor experiência no teatro foi em São Paulo, no Procópio Ferreira. Eu fui ver 2 musicais. Eu fui ver o Cazuza e o Tim Maia. Foi uma experiência assim maravilhosa. Eu só tinha tido contato com teatros pequenos aqui no interior. E assim, o que mais me chamou atenção em ambas as peças foi a versatilidade, né, por ser um musical, a troca de roupa, de cenário, a movimentação muito grande. Eu voltei de lá as 2 vezes com uma sensação de que todo mundo merece viver esse momento. É distante, é difícil para a gente ir, né? Aqui não tem teatros tão elaborados, mas tem também em cidades vizinhas. Mas eu acho que todo mundo merecia um dia assistir um musical como eu assisti, porque realmente é um nível de cultura assim, muito além daquilo que a gente está acostumado aqui no interior. Obrigada. Olha, ela falou uma coisa bem interessante agora, né? Da cultura de um lugar, de uma cidade grande e do interior, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, tá bom? Quem vai trazer o exemplo ali na tela que eu esqueci o nome, é o computador da professora Sandra, mas quem está lá? Professora de artes, Bárbara. Oi, Teatro Bárbara. Abril, em São Paulo, eu assisti o musical Mamma Mia. Então, é um espetáculo maravilhoso, né? Tem, assim, vários atores, é um musical divertido, é uma história, né? Contada, assim. Então, para mim, é essencial, porque eu sou professora de artes, né? Então, não tem como falar que não gosta. Deixa eu te aproveitar e te perguntar uma coisa. Tem algum grupo aí na sua cidade ou numa cidade próxima? Tem a cidade próxima que a gente tem aqui, que o pessoal trabalha com teatro, é Avaré. Avaré. Você chegou a ver alguma peça desse pessoal? Já não? Em Avaré? É. Já. Às vezes, é que assim, o lado cultural no interior, assim, eles não aproveitam muito, né? Infelizmente. Mas às vezes eles trazem alguma peça de fora, de São Paulo, que vem para cá e assim, no final do ano tem gente, como é que é? A crucificação, né, de Cristo, que daí eles fazem toda uma encenação, a paixão de Cristo, sabe? Então, assim, agora na Páscoa tinha, né? Depois eles pararam um certo tempo por causa de verba também. O pessoal precisa de verba, né, para isso, para investir em artes, cultura, precisa de verba. Então, como não tem muito esse investimento, porque eu acredito que não é muito bem pensado, assim como também não é muito pensado a educação, em questão de verba, acaba não vindo e a gente acaba, às vezes, não experimentando, não tendo essa experiência. Perfeito. Sim. Legal. Muito agradecido por todas essas participações e quem também ficou na escuta, ouvindo, né? Escutar também é super importante. Elida, queria te perguntar aqui, né? Essa questão, né, da gente, normalmente, você viveu na cidade do interior, né? Eu sou de uma cidade do interior, né? E muitas vezes a gente tem essa sensação de que na cidade onde a gente está não tem tanta cultura e a cultura estaria mais numa cidade maior. Queria que você me dissesse o que você acha disso. Olha, Albert, eu nasci em São Paulo, né? Comecei a fazer teatro na igreja, né? Meu primeiro personagem foi a Verônica, aquela que enxuga o rosto de Jesus, sabe? E fica marcado o rosto no pano. E aí tem a cena de virada dramática, assim, com A o tecido, fotografia né? de Jesus, né? Quando não existia fotografia. Exatamente. E por muitos anos eu fiz teatro em caixa preta, como vocês estão vendo, esse teatro que vocês falaram, a gente chama de teatro da caixa preta. Você vai num prédio que é um teatro e lá apaga a luz, acende as luzes e você vê um espetáculo dentro de uma caixa preta. Concordam comigo? Levantem os dedos, as mãos. Você vai num prédio, vê teatro, né? E ele chama teatro.
E aí ele é feito para isso. Ele tem a plateia, ele tem o palco, ele tem as luzes, ele tem a cortina. Hélida tá por aí? É que deu uma travadinha. Tô. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Então, mas assim, eu morei vou pegar em o gancho rapidinho, Hélida, Tá. vou pegar o gancho. A Hélida mesmo, né, está contando de uma experiência que ela teve na comunidade onde ela morava, né, dentro da igreja, né. Quando a gente fala de teatro, a gente está falando de uma coisa que acontece ao vivo. É diferente da TV, é diferente do cinema. As pessoas estão lá. E isso faz muita diferença nessa linguagem. Por exemplo, a experiência dela na igreja de fazer o papel da Verônica é uma experiência que ela tem marcada até hoje, né? Eu tenho certeza que na cidade de vocês também devem ter, mesmo que não seja o teatro esse da Caixa Preta, festas, né? Encontros, momentos de reunião da comunidade, momentos em que alguém está falando, os outros estão ouvindo, alguém está cantando, os outros estão ouvindo, momentos em que as pessoas estão num lugar público se encontrando, né? E falando de coisas que têm a ver com aquela comunidade, seja uma festa típica, seja a coisa da Paixão de Cristo, né? Porque a cidade provavelmente tem essa relação com a igreja, né? É muito comum a Paixão de Cristo em muitas cidades. Aí, por que na Paixão de Cristo se investe bastante dinheiro? Porque é uma coisa importante para aquela cidade. Então, eu só estou falando dessas coisas, vou passar para a Hélida, porque a experiência teatral tem a ver com essa qualidade do que a gente vive, né? Então, a experiência de ver um musical num teatro grande, com uma grande produção, é muito impactante. Mas a experiência de eu ir no meu grupo da igreja e ali eu fazer um papel, seja de Cristo, da Verônica, ou do anjinho que está ali perto, aquilo passou pelo meu corpo e também é muito impactante para mim. O importante nessas coisas que a gente está falando é a experiência que eu tenho, né? Às vezes eu tive uma grande experiência na beira do rio, quando eu vi alguém falando alguma coisa. Aquilo me tocou de um jeito, me atravessou de um jeito, um ditado, um poema, um conselho que alguém me deu, que aquilo me transformou. O teatro é muito dessa arte, da presença, de estar junto e estar escutando e ser atravessado por alguma coisa que acontece ali. Pode ser lá em São Paulo, pode ser aqui, pode ser na beira do rio. Diga, Hélida. Não, eu ia dizer que assim, faz 20 anos que a gente faz esse trabalho e quando a gente começou a fazer oficina para educadoras, a gente dizia que a sala de aula é um palco, né? É um teatro e o professor faz uma peça diferente a cada dia com o mesmo público. É muito mais difícil do que a artista que decora um único texto e as plateias são diferentes e todo mundo vai gostar porque está ouvindo a primeira vez. Mas vocês são artistas que estão em cena todos os dias, com textos diferentes, com a mesma plateia. Aí você tem que se desdobrar para fazer um teatro. Aí eu quero chamar a atenção para você. Alguém está anotando alguma coisa desse encontro? Se não tiver, pega agora e começa a anotar. Porque nós vamos, e vou pedir até para a Evelyn ou a Paula, conforme a gente for falar 7 palavras, vai pondo no chat 1 palavra, 2, tá? Numerando as palavras conforme a gente vai falar. A primeira que pode colocar agora é ensaio. Ensaio. A gente começou com um livro que chama Ensaio, a gente colocou a palavra ensaio como preparativo de viagem. O ensaio pode ser uma preparação de aula. Olha o livro que o Albert está mostrando, Primeiros Ensaios. Ensaio também é ensaiar uma peça, ensaiar a quadrilha. Ensaiar é um gênero literário, vocês já ouviram falar? Tem ensaio sobre a cegueira, que é o título de um livro literário do Saramago, mas ensaio também é um gênero literário. Alguém aqui já ouviu a palavra ensaio de alguma forma, assim como gênero literário? Já leu algum ensaio? Não, tudo bem, não tem problema. Alguém já ensaiou para uma festa, para uma quadrilha, para uma apresentação na escola, ou ensaiou uma contação de história sozinho na sua casa? Aí, olha só, tem gente que faz ensaia. parte de um ensaio, né?
Ensaiar. Ensaio é aquele momento que a gente repete a coisa, que a gente experimenta, que a gente testa, que a gente vê se funciona ou se não funciona. Ensaio é uma coisa que você repete a coisa, que você testa, que você vê se funciona ou não funciona. E que você começa de novo e E de que você novo. começa de novo e de novo e brinca para E experimentar. Porque que pode ser, permite experimentar. permite, porque às vezes você vai criar uma cena que é em cima da mesa aí do pátio, coisa que no dia a dia não faz. E às Exato. vezes, gente, uma palavra que vocês podem colocar aí bem grande em cima, metáfora. Vocês conhecem metáfora? Metáfora. A gente vai usar várias aqui. E a metáfora é quase uma poesia em ação. A gente vai falar uma palavra do campo do teatro, mas vocês vão poder expandir ela como metáfora para a vida, metáfora para a sua aula, metáfora para o que você quiser. Se você pegar o conceito da palavra, você vai usar ela, você vai ganhar um produto novo, um tipo 1001 utilidades. Você vai ganhar palavras novas hoje, que podem Pois tantas, né? Pode Olha, usar. vocês, a gente está, né, tá vendo aqui que vocês já estão ligadas com o teatro, né? Porque vocês já têm essa relação de público e plateia. Vocês, quando estão falando com seus alunos, vocês estão no palco. São Vocês atores, estão- atrizes. Vocês estão atuando. Às vezes você não está bem, você está meio doente, quando você entra na sala de aula, você tenta fazer alguma coisa para você não transmitir aquilo, né? Ou às vezes você até deixa aquilo aparecer, mas tem algo que acontece quando você fala com seus alunos, né? Tem essa relação de público e plateia, e tem essa relação de ensaio também, né? Isso que a gente está falando. Quantas vezes você não se propôs a experimentar uma coisa na sala de aula? Experimentar, olha, nunca fiz isso, vou experimentar fazer. Às vezes não dá certo, né? Faz parte do ensaio não dar certo, né? A gente tem que acolher. A gente vive numa sociedade que é como se a gente não pudesse errar, como se a gente tivesse que ser o tempo inteiro eficiente, o tempo inteiro aproveitar ao máximo as oportunidades, trazer soluções. A arte nos pede para errar um pouco, para parar um pouco, para suspender esse juízo que a gente faz o tempo todo com a gente mesmo, com os outros, né? E a sala de aula é esse lugar também teatral, onde quando você fecha as portas, não tem MEC, não tem plano de livro, não tem nada que impeça você de experimentar com os seus alunos. E você sabe, às vezes, qual é o melhor caminho para experimentar. Às vezes, as coisas não dão certo, você troca ideia com um colega. Ensaiar. Ensaiar é uma ação que a gente devia fazer com a vida, né? Não só com a peça de teatro, mas com a vida. Estou aqui falando, a Elida quer falar, de repente ela me interrompe, de repente a gente fala junto, sobrepõe, de repente cai a linha, né? E cai a linha, não, a coisa de idade. Nossa Senhora, você né, foi agora Jurássico Park. Cai a conexão. Aí melhorou. E aí alguém tem que improvisar. Improvisar no sentido bom, né? No sentido positivo. Encontrar soluções. Diga. Tem uma frase do Grande Sertão Veredas, vocês vão ouvir muito Grande Sertão Veredas, que eu tenho como ditados na minha vida, que é assim, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. A gente começou aqui falando, não tem muito uma ordem dessas 7 palavras que nós vamos falar. Tentamos, né? O ensaio, é esse momento que já está acontecendo aqui. Mas o que vai acontecer no piquenique? Até depois da nossa última oficina, né, a gente falou que eles sabem o que é o piquenique. Vocês já ouviram falar do projeto? Levantem a mão, façam bracinhos, dança ula-ula. Vocês já ouviram falar o que é o piquenique literário do Ler é uma Viagem? Eu acho que sim, porque por causa da oficina da Amanda, né? Mas assim, vocês... Bom, mesmo então, com a oficina, vocês estão com ideia de como vai ser o piquenique?
Quem faz ideia do que vai ser, já tem alguma coisa na cabeça, levanta a mão. Quem está perdido... Ah, tá, já tem alguma mão levantada. Quem está perdida totalmente e não está sabendo encaixar as peças ainda. Eu A pessoa- imagino um evento lindo, com muita cor, com muita arte, cada um com a sua habilidade, não só na escrita, não só na leitura, né, como nós falamos na oficina passada, mas com dom mesmo, né, com coisas que o ser humano carregam dentro de si, que talvez seja mais importante do que muita coisa que a gente acaba pregando, né? Então, acho que muita habilidade, né, colocando em prática, acolhendo as pessoas. Eu Sim. imagino um espaço amplo, com muita árvore, com muito livro, né? Viajando mesmo, assim. Legal. Eu vou falar então assim, o piquenique é isso mesmo, é uma performance teatral, porque a gente não vai só lá estender um tapete, a gente tem um roteiro, a gente tem uma trilha sonora, a gente tem adereços, tudo que faz parte do teatro, figurino, adereço, o cenário, então tudo isso que nós vamos falar aqui hoje faz parte disso. Vocês vão ajudar a gente a construir, né? Cada pedacinho. Então, por exemplo, no sábado, a gente vai conversar com o Contreira para vocês conhecerem o roteiro, qual a história que nós vamos contar. Porque, é um piquenique e acabou? Vocês estão aqui comigo, presentes? O Eduardo Contreira é a pessoa que fez a trilha sonora e criou o roteiro junto com a Hélida. Ele vai estar nesse encontro do sábado, que já vai ser um tipo de ensaio também para o piquenique. Então, eu Né, queria Hélida? queria que vocês fossem agregando essas palavras, porque ao final dessa oficina, nós vamos contratar 15 pessoas na sua cidade para trabalhar no piquenique no dia do evento. Essas pessoas vão ser contratadas para ganhar um cachê no dia do piquenique. Então, a oficina é para todas vocês e para quem mais, né, está fazendo. Pode ser que tenha, aqui deve ter mais de 30 pessoas, 40, mas a gente tem uma estrutura, um roteiro, uma coisa limitada por orçamento. Esse é um projeto aprovado em Lei Rouanet, tem uma patrocinadora, tem toda uma equipe que administra essa verba e essa produção. Então, a gente dimensionou isso antes, né? A gente desenhou este projeto para contratar em cada cidade 15 pessoas, sendo 10 pessoas mediadoras de leitura, 4 artistas, como contador de história, contadora de história, artesã, artista sendo músico, uma atriz, né? Ou um músico, e uma intérprete de Libras, porque o piquenique tem uma preocupação em ter acessibilidade, tanto num espaço que nós vamos escolher como palco, que vai ser a nossa praça, tem que ter rampas, tem que ter acesso, o evento em si ele tem que ser um modelo de acessibilidade. Os livros que vão estar dispostos, podem ter livros em braille, aí vai ficar uma lição de casa para vocês. Tem livros em braille nas escolas, vocês vão poder colocar esses livros pendurados em árvores ou estendidos no tapete? Então, assim, é muito importante vocês atentarem para esse formato, que a princípio parece meio caótico, mas precisa de tempo para entender, porque nós vamos trabalhar juntas. E se vocês não têm, entre o grupo de professoras aqui, uma contadora de história ou uma artesã, vocês vão poder indicar essa pessoa, que vai poder ganhar. Não é muito, mas é um cachê, uma ajuda de custo simbólico aí de R$ 200 por pessoa para fazer parte no dia do evento. Então, assim, às vezes você fala, e nós vamos doar um tear para cada cidade, porque esse tear vai ser um adereço da nossa performance. Eu vou fazer uma personagem que é uma tecelã que está viajando pelo mundo. Eu sou meio que uma personagem maluca, fantástica, que vai chegar em Arandu, meio que está andando assim, né, não faz de conta,
e encontra essa galera que são vocês. Fala, nossa, vocês vieram fazer piquenique aqui hoje? Que bonito, vocês sempre fazem isso. E aí começa a puxar papo. Aí vê um tear ali e fala assim, nossa, eu sei tecer. Aliás, eu aprendi na Grécia Antiga com a deusa Aracne, né? Como? Sim, gente, eu sou muito antiga. E aí eu vou misturando mitologia com a história do meu pai, seu Simplício, que é verdade, me ensinou a tecer. Então, assim, essa história, para ser contada, precisa ser conhecida por vocês, né? A gente vai falar desse roteiro no sábado e hoje nós vamos falar de uma grande performance. O que que pode ser o figurino? O que que pode ser... Então, agora, eu queria pedir para Evelyn começar a colocar as palavras. A gente já falou de ensaio, agora nós vamos falar rapidinho, né, Albert? Rapidinho de cada assunto, porque vocês vão anotar Sim. e vão meditar sobre elas. Então, eu queria chamar a Eu queria falar uma atenção... coisinha depois. Fala, Ellen. Tá, a segunda palavra que eu ia falar é presença, porque eu acho que essas duas palavras iniciais, ensaio e presença, são as mais complexas. Depois, as outras 5 são mais fáceis, eu acho, que de visualizar. Entendi. Então, ó, alinhavando um pouco, a gente chegando, fazendo brincadeira, pedindo para vocês chegarem perto da tela e falando várias coisas, mostrando o vídeo. Agora a Hélida pontuou aí uma coisa que vai acontecer e que vocês vão fazer parte disso. Costurando, né? Vocês falaram de experiências lá em São Paulo, do teatro, da cultura. Agora, o que está acontecendo é a cidade de Arandu está recebendo um projeto que é de cultura, que é de teatro, e é um caminho contrário. Os artistas estão indo até aí para produzir um evento teatral, performático. Às vezes a gente usa essa palavra performático porque não é uma peça que você vai entrar no teatro e assistir e depois ir embora. É uma coisa que vai acontecer na praça, ao ar livre, e as pessoas vão participar também. E a gente também estava conversando, pouco antes dessa fala da Edna, sobre a cultura do lugar, né? A Paixão de Cristo, as coisas que acontecem até na sala de aula. Esse é o momento do encontro dos artistas que trabalham com cultura, com teatro, com literatura, encontrarem com os artistas que trabalham, com as artistas que trabalham com educação, né, que trabalham com o ensino, né, e fazer esse encontro provando que a qualidade de uma manifestação da arte pode estar em qualquer lugar. Está lá num teatro em São Paulo, mas está aí também na cidade de vocês. Por isso essa palavra presença, né? Por isso que a gente também, às vezes, fala provocando vocês de alguma maneira, para que a gente se mexa e perceba que está ali, ao alcance da nossa mão. Então, recapitulando, vai acontecer um piquenique literário. O que é isso? Vão chegar aí artistas, a equipe, né? Com toda essa produção que a gente, por ser um ensaio, a gente abre para vocês essa estrutura, né? A gente fala dos bastidores disso que vai acontecer. Vocês estão acessando em primeira mão os bastidores, porque vocês fazem parte disso. Então, vai chegar aí Hélida, a equipe, e vai começar a montar na praça uma estrutura, montar um varal no meio das árvores, colocar ali uma caixa de som, trazer suportes, trazer tecidos para estender no chão. E isso tudo vai configurar um espaço de encontro, um espaço de convivência. E quem vai estar lá junto com a Hélida e junto com a equipe, com o Eduardo Contreira? Vocês, que já sabem o que vai acontecer, né? Vocês vão estar lá também ajudando nessa preparação do espaço onde vai acontecer o evento artístico. E o evento artístico tem esse roteiro que a Hélida já citou. Ela tem um momento em que ela faz uma fala, ela veste um figurino, ela entra no palco. O que é entrar no palco quando você está na praça? Ela vai chamar a atenção das pessoas e todo mundo vai olhar para ela vai estar com o microfone ou ela vai estar falando alto. Ela entrou em cena e começa esse roteiro. Esse roteiro traz várias histórias
sobre a questão das palavras, sobre a questão da tecelagem. Isso vai estar no figurino dela, já vai estar sendo comunicado no figurino dela e no próprio ambiente. Ali um dos livros que vai estar lá, que é recém-chegado na Biblioteca do Ler. Então, ela vai estar lá, vai ter esse ambiente, vocês vão estar juntos, começa esse roteiro com uma música, ela começa a falar dessas histórias, e a gente está ali acompanhando e está ali também presente. Quando entra a Hélida no palco, todos nós estamos também no palco, é a praça. O palco é a praça inteira. Todos nós estaremos no palco. Podemos estar de um jeito mais discreto, podemos também estar de um jeito mais espalhafatoso. O importante é estar presente, é estar atento, estar ali vivo e participando daquilo, sendo atravessado por aquilo. Nesse roteiro da Hélida vai ter espaço para que vocês contem uma história também. Não tenha lá a pessoa que é contadora de história, que vai ter lá um cachê para ela contar uma história, mas todo mundo que está lá também pode contar uma história. Olha, isso que você está falando me lembrou do meu primo, que mora em tal lugar e que me contou. E vocês vão poder contar, vocês vão poder trazer também músicas que têm a ver com a cidade de vocês, que têm a ver com a história de vocês. Essa é a hora de misturar aquilo que a gente tem como alta cultura, os artistas que estudam para fazer teatro, os músicos, os dançarinos, com essa arte que a gente que está no nosso dia a dia. Todo mundo tem contato com arte. Todo mundo tem ligação com teatro, com dança, com música, com circo. Todo mundo tem proximidade, ou de ter vivido, ou de ter assistido, né? Mesmo assistido pela televisão, pelo cinema. Evelyn, quer falar? Oi, Albert e Hélida aí, pessoal, boa tarde. Ó, você está falando aqui de um fato aqui que está tocando muito, e é muito importante para a gente, que é a presença. E pensando também sobre esse ponto, tem que fazer o quê? Uma solicitação aqui para a equipe. Ó, pessoal, quando possível, vocês poderiam destacar uma pessoa para colocar o nome de quem está presente aqui na aula, no chat, por gentileza? Pode ser aqui durante a aula, pode ir escutando aqui certinho. Precisamos disso só até o final da aula, tá bom? Só para contar com essa presença. Ó, todo mundo aqui presente no presente e estará presente quando tiver aquele encontro presencial. Eu estou curiosa, agora que você deu essa pausa, eu estou curiosa que eu estou vendo o pessoal ali da Júlia, deve estar todo mundo no presente do celular, não está, não? Vocês estão aqui? Eu acho que elas estavam. Não? Estão aqui? Estão aqui? Fala para mim, mostra um sinal de mão para mim. Oh, obrigada. Então, sim. Eu vi gente anotando, viu, Hélida? Ah, então. Não, é que a gente fica tão distante, gente. No presencial já é difícil a gente entender o que acontece. Isso aqui, então, não sei, vocês deram muita aula online, não deram? É uma coisa... Deve ser horrível, não é? Vocês gostaram? Eu acho que tem gente que Muita aula online. Aqui nós temos artistas, professores que elaboraram vídeos maravilhosos, que editaram, que se fantasiaram, que se superaram. Legal. Ai, que barato. Então, a gente descobre fantasiado, né? Sim. Eu vou aproveitar que eu vi gente anotando. Ó, eu já dei essa passada sobre o que é um piquenique literário, complementando e às vezes até repetindo coisas que a Hélida falou e coisas que a Amanda também falou. Por favor, se vocês tiverem dúvidas sobre como vai ser ou como pode acontecer, mesmo apesar dessa minha explicação, é tranquilo. Anotem ou coloquem essas dúvidas no chat, por favor. Esses nossos encontros têm essa importância. A gente está abrindo os bastidores para que vocês possam entrar no jogo com a gente. Para vocês poderem entrar no jogo, vocês têm que saber que jogo que é esse, quais são as regras. Então, por favor, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu nem falei, mas que passou na sua cabeça e que está te gerando dúvida, traga aqui. A gente não está julgando as perguntas, a gente não está avaliando, não é uma prova.
Aqui é para a gente interagir, tá bom? Estamos distantes, mas estamos presentes aqui juntos. Élida, você quer escolher uma das palavras outras para a Bom, gente também falar dela agora? Passar para uma outra palavra? Já falamos de ensaio, já falamos de presença, já e falamos de roteiro. roteiro, e já falamos de palco também. Qual vai ser o nosso palco, pessoal? Vocês têm alguma sugestão de palco aí na cidade? A Tem que Lúcia escolher falou o que está lugar da combinando com a cidade. Sene data e mês para o evento. Ah, sei, Lúcia. E vocês já têm ideia de que palco vai ser? O lugar da cidade seria bom para receber esse tipo de evento, hein? Vocês querem dar ideia aí? Todo mundo já deve ter na cabeça algum lugar assim onde acontecem coisas na cidade. Praça da Matriz. Lá que a gente tem a praça, tem um coreto que fica bem legal. Bem bacana fazer esse piquenique na praça, né? Que é um ponto turístico muito valorizado aqui na nossa cidade. Então, seria eu acho, no meu ponto de vista, um lugar bem ideal mesmo para a gente poder realizar esse piquenique. Tem o topo da igreja também, na praça que a Lígia está compartilhando com vocês. Bem legal. Maior. Nessa praça, a gente consegue armar um varal de poesias? Élida, quer falar um pouquinho do varal? Sim, a gente Então, consegue. a gente tem os adereços, né? Então, um dos adereços que a gente vai ter é o varal de poesias. Então, vocês podem pedir para os alunos escreverem poesias ou selecionar alguma poesia que vocês gostam, de algum autor ou autora da cidade, ou de algum escritor, escritora famosa. Essa poesia pode ser bordada. Eu gosto muito de artesanato. Vocês veem que vai ter o tear, né? Vai ter poesia. A gente vai levar algumas poesias, mas é importante também vocês pensarem o porquê dessas poesias. Se a gente tem um piquenique que pensa educação, cultura e meio ambiente, preservando a natureza, tem poesia que fala de passarinho, das árvores, tem poesia que fala, ou um trecho de um livro, né? É muito importante vocês poderem trabalhar isso com os alunos, de repente, mas pensando que também menos é mais, não precisa ser muitas poesias, sabe? Tipo, aquela que foi bem pensada. Se vocês quiserem pegar 3, mas assim, coisas que foram trazidas como uma essência do que precisa ir para um varal. Aquela necessidade, quando eu coloquei aqui a inspiração, faz escuro, mas eu canto. Que será que representa essa frase? Quando a gente começou a fazer esses piqueniques, ainda não tinha pandemia. E quando chegou a pandemia e a gente ficou presa em casa, com tanta gente morrendo, com tanta coisa negacionista, com tanto problema no Brasil, a Bienal de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, ouviram alguma coisa na internet, fez uma exposição no Ibirapuera com esse tema, faz escuro, mas eu canto. O que é isso? O que quer dizer essa frase? Faz escuro, mas eu canto. E essa é uma frase de uma poesia. E essa frase de uma poesia me atiçou. Sabe quando parece que é um pavio que acende, um fogo? E aí você fica assim, nossa, cara, faz escuro, mas eu canto. É pandemia, mas eu vou continuar acreditando na arte. As pessoas estão morrendo, mas eu vou fazer de tudo para ficar viva. O mundo está uma droga, mas eu vou fazer o máximo para ajudar a melhorar. Eu sou professora, eu sou uma sonhadora, eu sou uma Dom Quixote. Eu acredito na transformação das pessoas, seja através da arte, seja através da educação. A gente acredita nisso, senão a gente não estava aqui, encontro de artistas e educadoras. Então, tudo isso que eu falei é para vocês pensarem no varal de poesias. O que representa? Porque a gente está trazendo palavras aqui para vocês ressignificarem. Então, Albert, falei de adereço, né?
Por exemplo, um adereço que eu vou levar, uma malinha desse tamanho, com 20 caixas de fósforo encapada com tecido, com ditados populares tirados do Dom Quixote de La Mancha. Vocês sabiam que o livro Dom Quixote é cheio de ditados populares? Então, é uma coisinha pequenininha que é meu adereço. Várias caixas de fósforo. Então, essa brincadeira, o que eu vou levar para o piquenique, essencialmente? O que agora, nesse momento, eu preciso levar, né? Sabe o que eu levo sempre para as minhas oficinas, Hélida? O quê? Vou mostrar para vocês. Eu levo um instrumento muito simples que serve para eu sinalizar que alguma coisa começou ou terminou. Eu acho que cada professor aqui deve ter seu elemento, mas como não vai dar tempo de fazer essa pesquisa, eu queria passar agora para a questão do figurino. E pensando, gente, outra frase que vocês podem escrever aí, menos é mais. Tanto o adereço ser uma coisa minúscula para eu não desgastar o meu meio ambiente, eu mesma que sou uma pessoa de meio ambiente, né? Não, o que eu posso levar de pequeno e simbólico, né? E o figurino a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet está instável. Tá tudo bem? Tá. Sim. Então, a questão do figurino não é fazer muito perequetado Carmen Miranda, mas, assim, o grupo de Arandu vai decidir qual vai ser o elemento de figurino que vai dar uma unidade para o grupo. Não é que todo mundo vai vestir a mesma coisa, mas vamos dizer que a gente combina quase como uma festa das cores, né? Tipo assim, ó, Arandu vai escolher uma cor e todo mundo que for trabalhar no piquenique vai ter que, entendeu? Tem que todo mundo uma pulseirinha, um código. O figurino é um código. Um código. Trilha sonora, vamos supor, agora eu vou passar para outro tema, trilha sonora. O Eduardo Contreira vai fazer uma música para cada cidade. Ele já fez a música de Tejupá, nós vamos fazer a música de Arandu, e fora isso tem as músicas que nós vamos cantar em roda, vai ter dança circular no meio da performance, o que abre espaço para vocês trazerem canções, cantigas, vai ter momento em que a performance vai parar, e vocês vão poder brincar, soltar, não tem a peça o tempo todo. A peça em si, a performance, são 3 momentos, começo, meio e fim. Entre elas, a gente está ali conversando, está normal, entendeu? Tipo, e aí, quando tiver aquele sinal da dança, a gente vai se reunir. Então, vocês podem pensar também que danças a gente pode fazer com suas crianças, ou que as suas crianças ensinaram para a gente. Que música você quer cantar para tirar um nó da sua garganta? É um espaço de expressão, tanto você como profissional, como você pessoa. E a gente se soltando, a gente também incentiva as pessoas que estiverem lá participarem também, né? Que mais, Albert? Das palavras, nós já falamos de todas. O que precisa é agora a gente se apropriar delas, né? Ver como é que a gente lê essas palavras e como é que a gente faz. Além do varal de poesias, vai ter lá uns livros para troca de livros, né, Hélida? Vão ter livros lá que são para serem lidos, que vão estar espalhados, vão ter mediadores de leitura, que inclusive podem ser vocês também, para que as pessoas leiam nesses intervalos entre uma parte e outra do roteiro, as pessoas vão poder ler também, vão poder olhar esses livros e conversar. Então, a ideia é que vocês se engajem nessa trama. Por que o tear está lá? Né? O tear, esse objeto tão antigo, que faz parte de tantas tradições, né? E que faz o entrelaçamento das coisas, né? É um passado que hoje merece ser revisto e revalorizado, né? Não vamos jogar fora uma arte tão preciosa de tramar os tecidos, né? Não dá para ver o nome, baixa um pouquinho. Ah, o tear, a imagem do tear, olha ali. Lindo.
né? O tear é como se fosse esse elemento simbólico, né? Onde a gente trama as linhas das nossas histórias, a gente cruza as nossas histórias e constrói uma coisa junto. Esse é um projeto de cocriação. Olha lá, um outro close do tear. É um projeto de cocriação, é um projeto da gente estar juntos. E arte é para isso mesmo, é para mexer com a gente, é para deixar a gente, às vezes, um pouco balançado, é para tirar a gente desse mecânico do dia a dia, né? Para a gente poder encontrar espaços para a vida, né? Espaços para respirar, né? Que é uma coisa que a gente descobriu que é central e muito importante, né? O que é respirar? É só puxar o ar? Respirar pode ser outras coisas também, se a gente fala de metáfora, né? Respirar. Nós precisamos respirar juntos, né? Juntas, precisamos estar juntas. Encontrar já é uma coisa importantíssima. Estar lá. Por isso que uma das palavras é presença, né? Albert, eu Oi. queria pedir para as pessoas, para a gente finalizar, que cada turma apresente suas dúvidas, converse entre grupos e veja o que está ressoando aí no seu grupo, se tem alguma coisa que vocês comentaram que a gente não ouviu, se veio alguma lembrança de uma poesia, se veio a lembrança de alguma história curiosa, algo que vocês queiram compartilhar com a gente ou perguntar, porque agora não é momento de respostas, né? Agora são momentos de perguntas, de pegar fio da meada, de pegar um fio de uma história, e para ir construindo isso, tá, gente? A gente não vai chegar nas respostas hoje, mas a gente vai começar a desembaralhar alguns fios, né? Então, se vocês puderem dar essa devolutiva no final agora, cada grupo poder colocar a sua experiência, inclusive até também criticando a experiência, talvez colocando aqui sugestões, porque digitalmente estou vendo que o pessoal ali da Sandra já está querendo falar. Pode falar. Oi, pessoal. Lúcia. Oi, Érica. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui com o pessoal do Sagrado, que é aqui do ladinho da secretaria. Na verdade, é assim, dúvidas 1000, tá? Só que, como eu falei com a Sene, eu conversei com ela e falei, olha, como a oficina do piquenique foi aberta e, na verdade, envolveriam várias secretarias, eu falei, o que eu posso estar fazendo para ajudar a envolver o pessoal da educação? Porque, como todo mundo disse, todo mundo teve que se reinventar e foram verdadeiros artistas. Tiveram ensaios, tudo isso que vocês falaram aí, eles fizeram, certo? Agora, assim, o que eu deixei bem claro para as coordenadoras que estão passando para o grupo, que é opcional. Não são todas as pessoas que estão fazendo a oficina que têm que trabalhar no dia, certo? Eu estou combinando com a Sene, ontem mesmo a secretária da Educação foi falar com o prefeito, porque eu pedi, porque assim, eu tenho a ideia, eu tinha a ideia de ser durante a semana. Ela já tem de ser no final da semana, no sábado, entendeu? Então, se for no sábado, ela até pediu o sábado que antecedesse o Dia das Mães, para aquele professor que quiser participar da oficina estar levando a sua colaboração lá, entendeu? Então, assim, se o professor não quiser ir presencialmente no dia, não tem problema. Ele pode trabalhar em sala e a gente montar o varal de poesias. É isso. Então, é assim, é mais ou menos isso. Essa já é uma oficina de preparação para o piquenique. Quem não puder estar lá, pode ajudar divulgando, chamando pessoas que você acha que pode se encaixar. Vocês são mediadoras do próprio piquenique. Vocês podem divulgar isso daí. Porque uma coisa é fazer a oficina, que já é preparatória, tal, que a gente gostaria que vocês participassem, né? Porque nós estamos construindo isso juntas. Quem daqui que está assistindo quiser participar e puder, tem que preencher um formulário.
que esse formulário a gente pergunta: o que você gostaria de fazer no piquenique? Você gostaria de ser mediadora? Ficar na troca de livros? Você gostaria de trazer um varal de poesia junto? Você gostaria de ser só não, né? Você gostaria de ser contadora de histórias? Gostaria de participar do sarau? E assim, aí a gente vai fazer um grupo só com quem vai fazer, e aí eu vou ter um ensaio com esse grupo que vai fazer o piquenique, e depois eu vou aí na cidade ensaiar com este grupo na véspera do piquenique, entendeu? E vocês que não vão participar já estão fazendo, porque no dia vocês podem ir visitar ou não, vocês podem divulgar nas redes sociais. Gente, é muito importante toda a participação. E vocês estão aprendendo coisas que vocês vão poder, como disse, pegar um elemento. Ah, eu vou brincar de varal de poesia com a minha turma. Olha, sabe que aquela louca lá falou um negócio que eu achei interessante? Vou brincar de presença. Sei lá, isso mesmo para quem está aí, sei lá, obrigado ou que caiu de paraquedas aqui, alguma coisa pode aproveitar, porque, né, tá vivo, estamos aprendendo. Mas a ideia é que a gente construa esse piquenique com vocês, e não só o pessoal da educação. Cadê os artistas da cidade? Quem é o violeiro? Quem que vocês vão chamar para tecer? Então, gente, se vocês não vão fazer parte do piquenique, vocês correm divulgar e chamar essas pessoas, entendeu? Porque esse é um evento feito por artistas, que foi criado junto com educadores em 2012. Eu criei esse projeto com professoras, e a ideia sempre foi sair das escolas e ganhar a sociedade, porque as professoras sempre reclamavam que a família não tinha envolvimento com a leitura, que todas as escolas têm projetos de leitura, vocês têm projetos de leitura, principalmente o infantil, fundamental, né? E era uma demanda das professoras que a família não se envolvia. E a gente, trazendo especialistas na área de incentivo à leitura, artistas engajados com esse movimento, criamos estratégias sedutoras para que a gente envolva a família, a comunidade, entendeu? Então, agora que vocês conhecem os mecanismos e como funciona, bora chamar a gente. Sábado tem ensaios, já pode vir sábado. A divulgação pode ser feita sem problema algum. E é como eu falei para você, no varal mesmo das poesias, eu acredito que vários professores vão querer fazer e ter a sua participação. Eu só não sei que se num sábado as pessoas têm a possibilidade de estar participando. Aquele que quiser participar, fica à vontade, mas eu quis fazer de uma forma democrática, para quem quiser. Eu sei, esse democrático é legal, mas a gente tem que pôr uma data, né? Porque a produção precisa ir até aí, então a gente vai escolher uma data. Você pode sugerir, porque você conhece a realidade da sua cidade. Então, na verdade, eu falei para a Sene, né? Ela ficou de me dar um retorno da data, né? Se poderia estar fazendo no final de semana, então eu estou aguardando a resposta dela para passar para as coordenadoras. Então, vou te falar uma coisa, a gente pode fazer no fim de semana. A gente está com um mês livre para vocês. Se vocês falarem, tem cidade que a gente vai fazer numa segunda-feira. Tem cidade, porque é aniversário da cidade. Tem cidade que pediu para a gente fazer no 1º de maio. Tem cidade... Então, assim, vocês também... É isso que é construir junto. É costurar e tecer, né? Se vocês falarem que tem pessoas interessadas para fazer de fim de semana, a gente arruma um jeito de fazer de fim de semana, entendeu? Porque Arandu está perto de... A gente vai sempre buscar juntar uma cidade com a outra para fazer duas... Avaré, né? Avaré. Então, se a gente for aí, vamos supor que a gente faça o piquenique aí no sábado e no domingo em Avaré. Só que a gente tem que ter um ensaio antes. Então, eu gosto de ensaiar, até a Sene sugeriu, não um dia antes, mas 2 dias. Então, por exemplo, eu vou na quinta-feira para Arandu, ensaio com vocês numa quinta, tem a sexta-feira para vocês descansarem, prepararem o que a gente combinou, e no sábado a gente se encontra na praça. Entendeu? Aí eu fiz a oficina com vocês na quinta. Na sexta eu vou para Avaré, faço a turma de lá.
e dou o sábado para elas descansarem, preparar, e domingo faço lá. Então, quinta, Arandu, sexta, Avaré, oficina. Sábado, Arandu, piquenique, domingo, Avaré, piquenique. Você entendeu o mecanismo? A gente pode fazer assim, entendeu? Porque também é uma coisa de otimizar os recursos que a gente tem, né? Poder ficar... Na hora que você falou dos artistas, eu já pedi para uma pessoa estar ensaiando, né? Um coral de idosos para estar fazendo parte também do piquenique. Então, você pode preencher o formulário para essa... Esse formulário de participar do piquenique, gente, vocês podem preencher 3 vezes ele, 4, 5 vezes, quantas vezes você quiser. Cada vez que você responder, você indica uma pessoa. Entendeu? O piquenique dura 3 horas. Aqui tem... Quantas horas duram as oficinas? Não, as oficinas duram 1 hora, 1h30. Vocês querem ir embora? Aliás, a gente tem que acabar, Elida, porque vai ter outras 7. Então é isso, pessoal. O tempo é curto, vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Podemos falar no WhatsApp, podemos, né, Lúcia? Cada vez mais a gente vai entendendo melhor, né? Eu agradeço a vocês também pela experiência de poder aprender a explicar, né? E juntas, porque vocês são as primeiras cidades, então agradeço demais. Obrigada. A Albert quer encerrar, a Lúcia quer falar também. Obrigado, pessoal. A gente vai estar ainda, quem quiser ainda perguntar, comentar, pode fazer isso no ambiente virtual, na plataforma, tá? Lá tem outras dicas, outras coisas, e pode continuar esse diálogo com a gente lá. E a gente tem que fazer uma foto agora, então quanto mais pessoas tiverem no enquadramento, é importante para a gente comprovar que essas pessoas participaram, né? E aí a Evelyn vai avisar ali da foto. Uau! Gente, coisa linda! Olha lá, acenderam Olha a quanta luz, tá cheio de gente! Aí gente. sim! Todo Gente, mundo me emocionado. emociona! Vamos lá então, pessoal, na contagem, hein? É 1, é 2, é 3 e vai lá! X! Ah, Pô, ficou bom aí. Obrigada, gente. Ó, Muito pessoal, quem obrigado, mandou o nome aqui pessoal. no chat, manda para mim depois, por gentileza. Tchau, tchau, Poder confirmar a tchau. presença, pode ser pelo Tchau, WhatsApp. muito obrigada. obrigada, Júlia, obrigada, Silmara, Lúcia, muito obrigada, querida. Evelyn, te interrompi. É que estavam dando Nós é pausa. quem agradecemos a vocês. Obrigadão. Imagina, Eu gente. mando para você a lista amanhã. Ah, tá bom, então. Ficou no aguardo da lista. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Recording